Em junho de 2023, o mundo parou para acompanhar a busca pelo submersível Titan. 5 vidas presas em uma corrida contra o tempo a caminho dos destroços do Titanic. O desfecho trágico foi a confirmação de uma implosão catastrófica. Mas o que a maioria das pessoas viu na mídia foi apenas a ponta do iceberg. O que aconteceu com o Titan e o que a investigação revelou é muito pior do que você imaginava. Não se trata apenas de um acidente. É uma história de arrogância, negligência e falhas de design que foram ignoradas repetidamente. O Titan era a criação da OceanGate, uma empresa liderada por Stockton Rush, um homem com uma visão: transformar o turismo de águas profundas em realidade. A promessa era levar aventureiros a 3.800 metros de profundidade para ver o Titanic, o naufrágio mais famoso da história. O preço? $250 mil por assento. Os passageiros eram o próprio Stockton Rush, o bilionário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho de 19 anos, Suleiman, e o renomado explorador francês Paul-Henri Nargeolet. Uma mistura de riqueza, ambição e experiência. Mas a aventura que eles compraram não era a que lhes foi vendida. O Titan não era um submarino comum, era um experimento. E os sinais de que esse experimento era uma tragédia, esperando para acontecer, estavam lá há anos. Aqui é onde a história começa a ficar realmente sombria. O Titan foi construído com uma falha de design fundamental. Seu casco principal era feito de fibra de carbono, e não de titânio ou aço, o padrão da indústria. A fibra de carbono é excelente para aeronaves, pois é leve e forte. Mas no ambiente extremo das profundezas do oceano, ela tem um problema fatal: a fadiga. A cada mergulho, a pressão esmagadora do oceano, cerca de 400 vezes a pressão atmosférica, causava micro-rachaduras no material. Com o tempo, essa fadiga estrutural era inevitável. E o pior, Stockton Rush sabia disso. Em 2018, um ex-diretor de operações da OceanGate, David Lockridge, alertou a empresa sobre os riscos. Ele expressou preocupações de que o casco de fibra de carbono não era seguro para profundidades extremas e que a empresa se recusava a realizar testes não destrutivos cruciais. A resposta de Stockton Rush? Ele demitiu Lockridge e o processou. Não foi um incidente isolado. Dezenas de especialistas em submersíveis e a Marine Technology Society, MTS, enviaram cartas a Rush, alertando que a abordagem experimental da OceanGate poderia levar a um desastre catastrófico. Eles pediam que o Titan passasse por uma certificação independente, mas Rush se recusava, alegando que as regulamentações sufocavam a inovação. Ele estava, essencialmente, vendendo uma mentira. Ele estava colocando a vida de seus passageiros em um veículo que a comunidade científica e de engenharia já havia condenado, e as falhas não paravam no casco. Para economizar custos e manter a filosofia de inovação, o Titan utilizava componentes de prateleira, como um simples controle de videogame Logitech para pilotar o submersível. Embora o controle em si não fosse a causa da implosão, ele simbolizava a atitude de desdém pela segurança e pela engenharia tradicional. O Titan era monitorado por um sistema acústico que detectava sons de rachaduras no casco. O próprio Rush admitiu que em mergulhos anteriores, o submersível já havia apresentado problemas. Ele estava ciente de que o casco estava se degradando. O desastre não foi um acaso. Foi o resultado direto de uma cultura tóxica, onde o lucro e a ambição superaram a segurança e a vida humana. E isso é o que torna o desastre do Titan muito pior do que você imaginava. No dia 18 de junho de 2023, o Titan iniciou sua descida final. A comunicação com o navio de apoio, o Polar Prince, era feita a cada 15 minutos. Mas após 1 hora e 45 minutos de mergulho, o contato foi perdido. O silêncio. O mundo só soube do desaparecimento dias depois.
E o que se seguiu foi uma das operações de busca e resgate mais caras e midiáticas da história. A esperança se agarrava a cada notícia, especialmente aos sons de batida detectados por sonares canadenses. A ideia de que os 5 passageiros estavam vivos, presos, batendo no casco para pedir socorro, manteve o planeta em suspense por 4 longos dias. Mas aqui está a parte que torna tudo infinitamente mais cruel. A busca, com toda a sua urgência e esperança, pode ter sido em grande parte uma farsa. A implosão do Titan não foi um evento lento ou gradual. A uma profundidade de quase 4.000 metros, a pressão é tão colossal que quando o casco de fibra de carbono falhou, o colapso ocorreu em uma fração de milissegundo. A morte dos 5 ocupantes foi instantânea, mais rápida do que o cérebro humano pode processar. Eles não sofreram, mas o que a investigação revelou é o detalhe mais chocante. A Marinha dos Estados Unidos, através de seu sistema secreto de detecção acústica, projetado para rastrear submarinos inimigos, detectou o som da implosão do Titã no mesmo dia em que ele desapareceu. Isso significa que, enquanto o mundo assistia a uma busca frenética de 4 dias, enquanto as famílias se agarravam à esperança dos sons de batida, e enquanto milhões de dólares eram gastos em uma operação de resgate, as autoridades já tinham fortes indícios de que o submersível havia sido destruído. A busca continuou, alimentada pela mídia e pela pressão pública, mas a verdade estava lá desde o início. Não havia ninguém para resgatar. O desastre não foi apenas a perda de 5 vidas. Foi a exposição de uma negligência criminosa e de uma busca de alto custo que, para muitos, serviu apenas para acalmar a opinião pública. O desastre do Titan é um conto de advertência sobre a arrogância da inovação não regulamentada. É a prova de que, no fundo do oceano, as leis da física não negociam. O Titan implodiu não por um erro de navegação, mas por um defeito de engenharia que foi alertado e ignorado. A tragédia é muito pior do que imaginamos porque ela expôs a cultura tóxica de uma empresa que colocou o lucro e a ambição acima da vida humana e que vendeu uma aventura mortal a preço de ouro. Que o legado do Titan não seja apenas a história de 5 vítimas, mas um lembrete sombrio de que a exploração, seja ela espacial ou oceânica, exige respeito, regulamentação e, acima de tudo, humildade diante das forças da natureza. Se essa história de negligência e arrogância te chocou, deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sino para que você não perca a parte 2 e outras investigações profundas como esta.